Fala, Fel, tranquilo? Problemão e dor de cabeça envolvendo Memphis e Carrillo e um deles com a lesão grave pode ser que só volte a jogar no ano que vem, fora da temporada desse ano. O irmão que corre contra o tempo deve anunciar Vitinho ainda hoje porque quer inscrever o jogador no bid, porque o risco de transfer ban envolvendo Félix Torres é muito sério. A gente vai trazer informações agora. E as últimas informações do nosso Corinthians nessa sexta-feira agitada, as chances reais na Copa do Brasil e tudo mais. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, deixa a sua opinião sobre essas lesões aí de Memphis e Carrillo. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. E nesta quinta-feira, os jogadores do Corinthians estiveram de folga depois da vitória 2-0 sobre o Palmeiras no Allianz, que garantiu a equipe na fase de quartas de final da Copa do Brasil. Os jogadores voltam a treinar nesta sexta e iniciam a preparação para o jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima segunda-feira. Mas, de qualquer maneira, notícias ruins para o técnico Dorival Júnior nas últimas horas. 2 jogadores importantes do Corinthians vão desfalcar a equipe pelos próximos meses. Os 2 jogadores, Carrillo e Memphis Depay, realizaram exames nesta quinta-feira. O exame do Carrillo detectou uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, justamente em um lance com o Giai, lateral direito do Palmeiras, no clássico do Allianz Parque. O Carrillo, que é o segundo jogador do Corinthians que mais esteve em campo nesta temporada, 41 vezes, e deve desfalcar o timão muito provavelmente por 4 meses, o que significa que muito provavelmente ele só voltará a jogar na próxima temporada. Já o Memphis Depay se machucou sozinho ainda no primeiro tempo do clássico e ele tem uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa. A previsão é de que fique fora por pelo menos 2 meses. O técnico Dorival Júnior certamente vai pedir a reposição destes jogadores. A qualquer momento o Corinthians deve anunciar o atacante Vitinho, ele que foi revelado pelo Botafogo, aqui no Brasil jogou no Flamengo e também no Internacional. Seu último clube foi o Al Ettifaq da Arábia Saudita, pelo qual atuou 65 vezes e marcou 12 gols. Falando agora sobre o jogo contra o Juventude, não se sabe se o Corinthians vai a campo com o que tem de melhor ou mais uma vez com uma equipe alternativa. E nas últimas horas, quem conversou com o grupo Bandeirantes de Comunicação com exclusividade foi o zagueiro André Ramalho. E a gente vê agora o que ele diz em relação à sequência da temporada, ao futuro do Corinthians, especialmente no Campeonato Brasileiro. Agora a gente tem que manter os pés no chão, que a gente sabe que não ganhamos nada, Nós não ganhamos nada e temos que seguir aí concentrados, focados e trabalhando para que a gente conquiste os objetivos da temporada. Nos últimos jogos a gente vem numa crescente boa, a gente vem ganhando mais confiança, a gente vem sendo um time mais sólido e eu acho que a pegada é essa, a gente continuar dessa maneira. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir a constância que a gente tanto espera para que a gente possa subir na tabela aí do Campeonato Brasileiro. E a próxima batalha do Corinthians, antes de voltar a jogar, vai ser fora de campo. Isso porque no próximo sábado vai acontecer a votação dos sócios para saber se o presidente Augusto Melo, que está afastado, ele continua fora do clube ou se ele retorna. Lembrando que existem mais 4 ou 5 pedidos de impeachment do presidente Augusto Melo, mas isso não deixa de tumultuar o ambiente no Corinthians, que dentro de campo está dando resultado. Tomara que o lado de fora não atrapalhe. O Felipe Melo, ídolo da torcida palmeirense, mandou o recado antes do derby no Allianz Parque. E essa vontade toda do Pitbull em ver o Palmeiras vencendo e passando do Corinthians na Copa do Brasil já sofreu ali um susto inicial. Quando o Garro acertou esse chutaço, o Bidu tentou no rebote e o Everton fez 2 verdadeiros milagres para salvar o Verdão.
Mas a coisa só foi piorar de fato para os donos da casa aos 14 do primeiro tempo. O Aníbal Moreno deu essa cabeçada no Martínez e foi expulso de campo com a ajuda do VAR. Às vezes passamos do limite. E foi isso que se passou, infelizmente. Mesmo com um homem a menos, o Abel manteve o time como estava e as chances foram acontecendo para os dois lados. Até que aos 42 minutos de jogo, o Matheus Bidu aproveitou o toque do Gustavo Henrique para o meio da área e abriu o placar para o Timão. Festa, treta e muita provocação, além dos pedidos por uma suposta falta para o Palmeiras no lance do gol. No campo também você pegou um isqueiro ali que jogaram, enfim, um ato da torcida do Palmeiras, você pegou e acendeu o isqueiro ali para provocar os torcedores do Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento ali no campo na hora do gol. Cara, é derby, tem provocação de todos os lados, a gente recebe mensagem a semana inteira. O Felipe Melo tentou inflamar a torcida, tentou inflamar os jogadores, mas bater, a gente também sabe bater. O problema é quando a bola tá no chão e a gente conseguiu mostrar que a gente consegue, que a gente é um time qualificado e a gente conseguiu jogar e mostrar o resultado. Então, porrada por porrada também teve lá e quando a bola rola é outros 500, então a gente mostrou que a gente também tem qualidade. Para a segunda etapa, aí sim, o Abel mexeu no time, colocou o Flaco e o Emi Martínez nas vagas do Vitor Roque e do Facundo Torres, o que não adiantou em nada, porque depois dessa falta do Mikael no Garro, o próprio camisa 8 jogou a bola na área e o Gustavo Henrique de cabeça fez o segundo do Corinthians. 2-0 Timão, num derby movimentadíssimo, polêmico, brigado e com muitos recados da principal torcida organizada do Palmeiras. A Mancha Alviverde xingou praticamente todos os envolvidos no departamento de futebol do clube. Sobrou inclusive para o técnico Abel Ferreira, que retribuiu assim os protestos das arquibancadas. Registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou. O Abel sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. O Abel não pode ter desaprendido. Os atletas não podem ter desaprendido. Nós não desaprendemos como fazer. No finalzinho da partida ainda deu tempo para o Emi Martínez ser expulso depois dessa entrada aí no atacante Romero. Com esse resultado, o Corinthians está classificadíssimo para as quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, essa foi a segunda vitória do Timão na temporada de 2025, jogando aqui no Allianz Parque. A gente sabe que a torcida deles ia vir junto, lógico, não é nada que impressione muito, mas a gente sabe que teria o estádio inteiro contra nós, então a gente precisava segurar esse começo de jogo. Acredito que muitos subestimam, né, a nossa equipe, mas assim, provamos mais uma vez que o grupo unido podemos chegar longe. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, sabíamos que ia ter que igualar na vontade, mas não deixar de jogar futebol, que é o principal. Nós nos preocupamos com muitos detalhes em todos os aspectos. É um caminho que eu enfrentei com outras equipes em outros momentos, enfrentando sempre nessa fase adversários muito difíceis, complicados e que nos levaram aí a uma situação importante nessas competições. Torcida única e não pode entrar no estádio do rival. O bando de loucos faz isso aí, ó, antes mesmo do Corinthians ir pro jogo. Depois de passar essa energia aos jogadores, a Fiel precisou se espalhar por São Paulo. Afinal, clássico com torcida única no Allianz Parque. E boa parte da galera veio para a cidade líder, Zona Leste de São Paulo, para um posto de combustíveis que virou a casa do Corinthians, com arquibancada e tudo. Começou, hein? Começou!
que bora, vai Corinthians e seja bem-vindo a todo mundo, a fiel torcida. Fugi da mulher, liguei o aplicativo, não queria vir. Aí peguei a corrida, aí eu veio, o posto do Corinthians. Falei, é o sinal. Aí eu olhei pra lua cheia, falei, vai Corinthians. Já tô aqui. E a mulher? A mulher vai virar com a gente, amor, te amo, vida, pelo amor de Deus. Acho que vai rolar expulsão, hein? Vai expulsão. Não foi gol, hein? É só uma expulsão. Nem foi gol, é só uma expulsão. Dá uma olhada na festa. Se o Alex Miller falar que ele errou... Pelo amor de Deus, Alex Miller, vai dormir, filho. 15 minutos de jogo, eu já tô cheio de cerveja, só pra avisar. Não tomei nada, mas tô cheio de cerveja. Memphis Depay pede substituição aos 41 minutos. E agora, amigo? Mas é Corinthians, do mesmo jeito, não importa. Existe o ditado, tem males da vida que vem para o bem. A gente estava falando da saída do Memphis, quando de repente o Corinthians abriu o placar. A vantagem e o jogo seguro do Timão acabaram com um clima de tensão. Era música, comemoração, confiança o tempo todo, principalmente depois do segundo gol. Falta pro Corinthians, hein? Falta perigosa! A euforia era tão grande que esse torcedor aí cometeu uma pequena gafe. Vai vir do Yuri agora. É do Yuri agora, cara. O Yuri já saiu. Do carro, cara. Eu não percebi. Bom, não preciso nem falar como é que foi depois do apito final, né? Fim de jogo no Allianz Parque. 2-0 pro Corinthians, 3-0 no agregado. Timão nas quartas de final da Copa do Brasil. Crise pro lado do Palmeiras. E aqui, a festa tá a festa varou a madrugada da ZL e a nossa equipe quase foi engolida pelo povo. Mas tá tranquilo, foi mesmo uma noite especial e tem que comemorar, fiel. Mas nesse exato momento eu falo aqui da região da Zona Leste, Tatuapé, estou em frente à Fazendinha e olha que coisa linda, né? O luar de São Jorge, a lua de São Jorge no céu cintilante, ela que estava presente também ontem lá no CT do Corinthians com a manifestação da fiel torcida na saída do ônibus do Timão para o Allianz Parque e brilha hoje no céu. Ontem deu força, aumentou a fé dos corintianos e hoje ela cintila e celebra essa conquista histórica do Corinthians, por que não? Afinal de contas não é todo dia que se elimina o rival na casa do rival. Pela primeira vez o Corinthians, ou seja, quebrando um tabu, eliminou o Palmeiras num duelo de mata-mata de âmbito fora do estado de São Paulo, âmbito nacional, que é o caso da Copa do Brasil. E respondendo a sua pergunta, teve sim Poropopó. Poropopó que a Fiel costuma fazer na Neoquímica Arena, balançando os alicerces do estádio do Corinthians, da Casa do Povo, lá em Itaquera. Ontem fez o chão do Allianz Parque
dar uma mexidinha, porque os jogadores celebraram no círculo central e a gente vai ver. Para quem não viu, veja agora. Para quem viu e quer rever, é só acompanhar. Bom, Poropopó na Casa Palestrina, o Corinthians agora espera também pelos jogos de hoje que vão definir os últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Semana que vem a CBF realiza o sorteio das quartas de final. O Corinthians, por avançar de fase, coloca no bolso 4.700.000 reais, uma grana que é muito bem-vinda nesse momento pela crise enorme, também financeira, pela qual passa o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se o Corinthians avançar para uma semifinal, coloca mais 10 conto no bolso, e se bater campeão da Copa do Brasil mais uma vez, o Corinthians pode faturar ao todo 77 milhões. E para isso acontecer, eu vou trazer para vocês uma curiosidade, barra coincidência. Em 2023, o São Paulo eliminou o Palmeiras e foi campeão da Copa do Brasil. No ano passado, o Flamengo eliminou o Palmeiras e foi campeão da Copa do Brasil. Corinthians eliminou o Palmeiras e não terá como concorrentes nessas próximas fases equipes muito fortes, o próprio Palmeiras, o São Paulo e o Flamengo. Eu acho possível. E vocês? Memphis Depay, no finalzinho do primeiro tempo, ele sentiu uma lesão muscular, foi detectada uma lesão. O Corinthians acabou de divulgar que ele estourou o músculo do posterior da coxa direita. Então isso aí é uma lesão tinhosa, grau 2, deve ficar afastado por várias semanas, não dá para prever o tempo de retorno dele, mas ele já iniciou o tratamento no departamento médico e nem por isso deixou de tirar uma onda com o Palmeiras. No day after, Memphis Depay subiu essa imagem na rede social dele, de uma exposição qualquer que ele tenha visitado, com um porquinho enjaulado numa caixa de madeira, numa prisãozinha de madeira. Tá aí a provocação do Memphis Depay, que está entregue ao departamento médico. Problema para o Dorival Júnior para os próximos jogos, por um tempo aí médio-longo. Carrilho, lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, estourou os ligamentos do tornozelo no começo do segundo tempo, vai passar por cirurgia. Esse aí dificilmente volta a jogar nesse ano, é o que eu imagino. Não sou médico, mas conheço esse tipo de lesão, até porque já sofri com ligamento do tornozelo. Meses fora, infelizmente para o Dorival, os dois estão fora de combate por um bom tempo. E Yuri Alberto, que deixou o campo sendo carregado lá, manquitolando, já no vestiário, pulando de cueca, festejando. Não aconteceu nada demais com o Yuri Alberto, só uma pancada ali. E ele está aparentemente ok para as próximas partidas. O Corinthians volta a campo segunda-feira contra o Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E reforço à vista, Michele. Vitinho, atacante, veloz, uma espécie de ponta, 31 anos. Estava no futebol da Arábia Saudita, com passagens importantes pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Internacional. Uma necessidade detectada pelo Dorival Júnior, um atacante veloz. Está a caminho, só falta assinar. Já realizou os exames médicos e o Corinthians tenta inscrevê-lo. O tal do bid, logo, assinar o contrato para inscrevê-lo. Afinal de contas, se o Corinthians não pagar aquela dívida de 33, 34 milhões de reais para o Santos Laguna do México pela contratação de um jogador que agora me fugiu o nome, que é o Félix Torres, perdão. Corinthians tem até segunda-feira, se não toma, o Félix Torres, se ele não pagar os 33, 34 milhões até segunda-feira, meia-noite da segunda-feira, ou 23h59, digamos assim, o Corinthians não vai poder mais inscrever jogadores. Então o Corinthians está para assinar com o Vitinho, se é que já não assinou, inscreve logo, e se for punido, pelo menos consegue esse reforço para o segmento da temporada. O Corinthians está tentando, inclusive, uma negociação com o Santos Laguna para reparcelar essa dívida. Afinal de contas, a gestão mudou. Essa é a explicação do Corinthians lá para o pessoal do clube mexicano e estamos nesse aguardo, Michele. Fiel, que BOzão, hein, Fiel? Que BOzão, meu Deus. O corintiano tem um dia de paz, né? Eliminamos a porcada, São Paulo e Flamengo caindo também na Copa do Brasil.
a confiança do elenco, o elenco desempenhando o melhor futebol nas últimas partidas e a chance real do Coringão levar essa Copa do Brasil. E agora, praticamente aí mais ou menos uns 2 meses o Memphis fora. Se for 2 meses, ele nem joga próximo mata-mata aí que o Corinthians tem pela frente. A expectativa era dele voltar no segundo jogo, pelo menos. Vamos ver como que vai ser a recuperação dele, mas o que preocupa mais ainda é Carrídio, que vai ter que passar por cirurgia. Provavelmente, muito certo que não jogue mais essa temporada. Perder Carrídio no elenco limitado que a gente tem vai ser bem complicado, mas Corinthians é assim, é no sufoco, é na raça, é quando ninguém acredita. Vitinho chegando aí para fortalecer esse elenco, para ser opção também no ataque, principalmente agora nessa ausência, né, temporária aí de Memphis Depay. E ali no meio de campo, o Dorival Júnior, o Corinthians está tentando ir no mercado, trazer mais algumas peças. Dorival já pediu peças para repor aí essa falta do Carrídio até o final do ano, voltando só no que vem praticamente. E o Timão aí nessa expectativa, porque o elenco a gente sabe que precisa, e se quiser ganhar essa Copa do Brasil e melhorar a colocação no Brasileirão, vai ter que se movimentar aí no mercado. Mas tem o risco aí do transfer ban. Se o Timão não acertar até segunda-feira aí esses 34 milhões do Félix Torres, a coisa pode ficar muito feia. A gente recebeu uma grana aí da Copa do Brasil, mas não é muito, não bate esse valor. E ainda tem folha salarial, mas vamos lá. Vamos manter a fé aí para que o Corinthians saia dessa situação. E dia 9 agora, nesse sábado, amanhã, a gente tem a votação do impeachment. E aí, na sua opinião, Augusto Melo praticamente já está fora ou tem chance de voltar? Para mim tem que cair, Andrés tem que cair, Duílio tem que cair, e a gente fica na expectativa dessa investigação do Ministério Público nos casos de Andrés e Duílio. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, Fel, principalmente sobre essas lesões de Memphis Depay e Carrídio. Se inscreva no canal, fortaleça aquele like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!